Boa noite a todos. Gostoso estar com vocês novamente aqui nesse domingo para a continuação do Start sobre dois temas proféticos muito importantes que nós nos propusemos a fazer junto com a direção aqui do Espaço Novo Tempo. E vamos aqui então dar continuidade e vamos estudar esse tema que ele não tem muita dificuldade, ele é uma sequência de atos, mas a Bíblia fala que bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras da profecia, porque o fim está próximo. Nós vemos num momento na sociedade em que nós precisamos de respostas, e o mundo está atrás de respostas, e a doutrina verdadeira tem as respostas concretas, as respostas adequadas para que você possa estar firmado na sua fé e preparado para o encontro com o Senhor. Qual é o nosso maior objetivo? Encontrar-se com Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 11, é escrito ali que quando Jesus foi levado ao céu, rodeado de anjos, os anjos diziam para os discípulos: por que vocês estão olhando para o céu? Tenha certeza que do mesmo modo como vocês estão vendo Jesus subir, Ele vai voltar do mesmo modo. Isso é bom porque isso desconstrói uma primeira falsidade, que não é uma doutrina errônea que existe por aí, chamada do arrebatamento secreto, porque o Senhor Jesus virá de forma visível com os anjos, voltando do mesmo modo como Ele subiu. E hoje nós vamos dar continuidade, e nós vamos fazer aqui o estudo sobre angústia, o tempo de angústia. E aqui nós temos aqui o gráfico, colocado. E nós estudamos há 15 dias atrás toda essa parte aqui: reforma espiritual, selamento, chuva serôdia, já estudamos, a proclamação do Evangelho, que é o alto clamor, a sacudidura e o tempo de angústia prévio. Mas além desse tempo de angústia, nós temos um segundo tempo de angústia colocado nessa linha do tempo, e um terceiro tempo de angústia colocado aqui, ok? Chamado de angústia de Jacó. E aí vem a questão: como que nós vamos diferenciar, vamos aprender sobre isso, ok? Vamos ver aqui, recapitulando então, deixa eu ver se funciona. Está no on aqui, deixa eu ver se vira. Pode passar para mim, por favor, Alexandre? Obrigado. Recapitulando então da chuva serôdia, chuva temporã, chuva serôdia e volta de Jesus. A sequência bíblica é que Deus vai fazer o quê? Vai preparar o seu povo. E desde o tempo do Pentecoste, Deus já começou a derramar o seu Espírito Santo, porque a chuva do Espírito Santo é aquela provisão especial de Deus para que haja o quê? Para que haja capacitação da igreja, o despertamento do mundo, e o Senhor Jesus possa voltar para fazer a colheita. Vejam que é uma obra de Deus. Nós vimos então a necessidade de sairmos de uma igreja morna, Laodiceia, a sétima igreja do Apocalipse, passar para sentir a necessidade do Espírito Santo, orar por Ele, experimentar a chuva temporã, tal como aconteceu no Pentecoste, eliminar as divergências, esvaziar-se do eu, atingindo a plenitude cristã. Quando chegar nesse nível, nós vamos ter chegado ao nível da reforma espiritual, a confirmação do selamento, que é o segundo nível, para que a chuva serôdia venha a ser recebida por nós. A chuva serôdia, ela não vai ser derramada sobre pessoas estranhas a Deus. A chuva serôdia é a capacitação espiritual daqueles que já conhecem, têm uma intimidade com Jesus. Lembrem-se então disso, que isso é muito, muito importante. A forte proclamação, logo após a chuva serôdia, é o que nós também chamamos do alto clamor. Essa forte proclamação é aquele resultado maravilhoso, fenomenal, em que as igrejas estarão falando, você estará falando, pregando, e as pessoas sentirão no coração o desejo de te seguir. Há uma frase que eu gosto muito de dizer: você vai ser a Bíblia das pessoas. Você já é, mas você será a Bíblia das pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: eu quero seguir esse caminho.
Muitos já conhecem a Jesus, mas não conhecem os 10 mandamentos por completo, não conhecem a palavra de Deus por completo, estão em cegueiras espirituais. Yeshua Serode será então, após Yeshua Serode, o alto clamor será aquele momento em que fará com que as pessoas sejam chamadas. Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Por quê? Porque o povo de Deus não está somente aqui, está nas igrejas, está no mundo. Deus está despertando as pessoas. Já está acontecendo isso. Lembre-se que eu disse duas coisas muito importantes. Isso é um quadro estático, de forma didática para você entender, mas acontece de forma dinâmica esses eventos. Há pessoas que estão sendo muito abençoadas com o recebimento do Espírito Santo e estão fazendo uma grande obra de Deus em vários locais. Isso está acontecendo mesmo em Piracicaba e ao redor do mundo, mas vai acontecer um momento profético em que não vai ser só pontual, vai ser geral. Após então o alto clamor, que é a forte proclamação, nós falamos 15 dias atrás sobre a sacudidura. E nós falamos então sobre esse fenômeno que vai causar estranheza e até um pouco de tristeza entre nós. Porque muitos que estarão, sairão, e os que não eram, serão. E não entrarão para as fileiras de Deus. A sacudidura, ela tem como similar a palavra peneiramento, porque ela vem de uma realidade agrícola. Peneirar os grãos para tirar a palha, tirar o que não presta e só deixar o grão, o puro, verdadeiro, para a colheita. Que colheita? Para se preparar para a volta de Jesus. Nota então que Deus é um Deus lógico. Deus é um Deus que Ele explica os passos. E pela revelação profética nós estamos tendo o privilégio de acompanhar esse trabalho. Agora vem, na sacudidura, na sequência, tempo de angústia. Queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nesse gráfico, o tempo de angústia, ele vem depois dessa sequência lógica, mas ele está atrelado a um outro evento aqui muito importante, o decreto dominical. Apocalipse fala sobre isso, nós vamos falar sobre o decreto dominical. Mas o decreto dominical, tal como é conhecido nos ensinos proféticos, nos livros que nós temos lido, o decreto dominical não será um decreto, será uma legislação mundial obrigatória para que o mundo siga uma só religião, uma só ordem mundial, um só líder, e tem que haver coerência, eles vão argumentar. E Satanás estará por trás desse movimento. Coerência com o pensamento, coerência com a forma de adoração, coerência como... Você não precisa ir na mesma igreja, mas você tem que seguir algumas regras que vão estar estabelecidas a todas as igrejas. E será um momento em que aquele que é incauto, que não estudou, que não conhece a profecia, ele vai estar na sua igreja, outro vai estar na outra igreja, não vai mudar. Nem perceberão. Eu estou no meu trabalho, estou levando a minha vida, estou na minha comunidade, estou num outro país, estou falando o nome de Deus, mas que mal tem? Porque na verdade a exigência desse decreto dominical será: você tem que adorar a Deus no dia agora que os homens influenciados por Satanás vão determinar, que não é o dia do Senhor, é o chamado falso sábado, o dia que não é o dia que está na Bíblia. E aqui a gente pode abrir, estamos aqui em liberdade religiosa, graças a Deus, para dizer, é o domingo. Domingo é uma palavra que não existe na Bíblia, não existe. Domingo é uma palavra que vem do latim dominus, que significa do Senhor. E o domingo então, ele vem do latim porque a igreja romana, que herdou o passado do Império Romano e cresceu com o cristianismo, sobre o cristianismo puro da igreja primitiva apostólica, a igreja católica apostólica romana, ela herdou também a língua do Império Romano. E no Império Romano se falava o que, Lincoln? Latim, ok? E o Dominus do latim, que é do Senhor, ele foi então traduzido como domingo. Não dá para fazer um estudo sobre domingo aqui, mas o domingo ele tem raízes pagãs. O Império Romano adorava o Deus Sol no domingo, e no dia do Deus Sol era o dia do Senhor, era o dia do Deus Sol. Quando o Império Romano, já fragilizado politicamente, se destruindo pelas invasões bárbaras, acabando politicamente, e a igreja romana crescendo, se aproveitando do espólio do Império Romano, ela herdou
e fez um movimento sincrético, uma união de duas ideias, porque o romano pagão adorava o deus Mitra, que era o sol, e o cristianismo vindo agora, precisava agora de uma nova realidade, porque a igreja não era mais espiritual, a igreja era política, e nessa igreja política, o deus sol do pagão virou também o próprio Deus, o Jesus, que na Bíblia você encontra uma das acepções de Jesus, que Jesus é o sol da justiça. Então os homens começaram a costurar essas falsas ideias e disseram, ora, se adorava o Deus Sol, Jesus é o sol da justiça, nós vamos agora então ter no domingo, no Dominus, adoração verdadeira. E naquele tempo, entre 7 de março de 321, da história pós-Cristo, o imperador Constantino promulgou o primeiro decreto dominical na história. Todos os que estavam na jurisdição do Império Romano deveriam adorar a Deus no primeiro dia da semana, no dia do Deus Sol. Isso está na história, na Wikipedia. Isso não é aqui que eu estou falando, isso é história. E o que aconteceu? Aqueles que sempre guardaram o dia do Senhor, que é o sábado, porque a igreja cristã sempre guardou o sábado, e eu sempre faço uma brincadeira quando eu estudo a Bíblia com alguém. Eu dou o meu carro, eu passo a escritura da minha casa, se você mostrar para mim onde que está o domingo e onde que o sábado foi revogado na Bíblia. Não tem. Eu faço isso com a segurança nessa segurança, porque eu sei que você não vai levar nenhum dos meus bens. Então eu tenho a certeza que eu estou tranquilo quanto a isso. Essa é a certeza da fé que eu tenho, que eu quero compartilhar com vocês. E aí vem um estudo muito importante. Na Igreja Adventista, nós estudamos as profecias sob o fundamento historicista. Quando você estuda Apocalipse, Daniel, você estuda a história. A história é o palco onde Deus atua. As igrejas que têm distorção religiosa e não compreendem a profecia tal como nós estamos explicando aqui, vamos adentrar nos minutos que se seguem, elas têm ou um fundamento chamado preterismo, ou futurista, que é o futurismo. A Igreja Romana, quando eclodiu a Reforma Protestante, nos idos do século XVI, com Martinho Lutero e os reformadores que seguiram a ele, eles identificavam junto à Igreja Romana os acontecimentos proféticos e os demais acontecimentos que aconteceriam no final, e colocando em Roma a culpa pelos acontecimentos de Apocalipse. Lutero tinha essa percepção. Só que Lutero recebeu uma luz muito mais importante, porque a pobreza, a aridez espiritual no tempo de Lutero fez com que uma única coisa fosse suficiente para começar o despertamento do mundo, que foi a descoberta da salvação pela fé. Lutero era um padre, doutor em direito. Então Lutero tinha essa percepção de que os acontecimentos do Apocalipse, a história como a gente coloca no quadro que eu estou aqui delineando para vocês, a percepção historicista era a percepção dos reformadores. Com a Contra-Reforma, um jesuíta chamado Francisco Ribera, no século XVI, encomendado por Roma, desenvolveu uma teoria para afastar Roma de quaisquer interpretações proféticas. E esse jesuíta, os jesuítas são muito inteligentes, são um dos que pensam junto com o papado para fazer com que a sociedade e o mundo ande na tradição, na doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. E o que aconteceu? Ele criou então uma interpretação do Apocalipse preterista, onde ele atribuía os 7 períodos das 7 igrejas de Apocalipse, todas as pragas, todos os acontecimentos, todas as perseguições, todos os flagelos e todo aquele contexto que você vê no Apocalipse assustador, a um período que já passou durante Roma pagã. Ele falou assim, não, isso não vai acontecer mais. Isso ficou para trás quando os pagãos perseguiam. Interpretação preterista. Com o desenvolvimento e o engano anda junto com o erro, o joio anda junto com o trigo. Nos Estados Unidos, pós-pais peregrinos, sabe que tem o Black Friday? Não é por causa do Black Friday, é por causa de ação de graças, 21 de novembro. Foi quando os pais peregrinos chegaram nos Estados Unidos, fugindo da perseguição religiosa para desfrutar a liberdade religiosa. Aonde? A liberdade religiosa nos Estados Unidos. E na comemoração, então,
do Dia de Ações de Graça, o Black Friday que vocês tiveram sexta-feira passada, o fundamento é que se comemora na América do Norte a liberdade religiosa e o fundamento nos Estados Unidos era a liberdade, a propriedade e a manifestação do pensamento e o seu direito de pensar, de adorar a Deus. Mas, como a verdade entra com o erro, como eu disse para vocês, aconteceu que nos Estados Unidos outras doutrinas com outros pensamentos vieram. E o futurismo, que, pegando profecias, fragmentos de Daniel, e fragmentos, isso é pior ainda, e fragmentos do Apocalipse, criou-se e consolidou-se a doutrina do arrebatamento secreto e da tribulação de 3 anos e meio, que muitos de nossos irmãos aqui já passaram por essa doutrina, conheceram em algumas igrejas, alguns que nos assistem, acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja, baseado nos textos de Daniel, desassociados, totalmente fora do contexto, como se deve interpretar de forma racional a Bíblia. E a igreja adventista segue o historicismo. Então, baseado no historicismo, nós caminhamos para frente com Deus atuando na história e algumas profecias ainda estão para acontecer, outras não. E você sabe que a Bíblia, como profecias, por exemplo, em Mateus 24, você tem profecias que aconteceram próximo ao tempo de Jesus, anos 70, destruição de Jerusalém, durante a perseguição da Inquisição, Idade Média e posteriores, que foram as grandes perseguições, e também as perseguições que ocorrerão sobre o povo de Deus quando estivermos próximos da volta de Jesus. Eclesiastes fala: o que foi voltará a ser, nada de novo debaixo do sol. As coisas vão se repetir, mas eu não quero aqui trazer medo, mas o despertamento da igreja. Estamos aqui então falando agora desse tempo de angústia, que ele vai ocorrer quando sai esse decreto dominical. Esse tempo de angústia, queridos, ele é um tempo de angústia prévio. E aqui eu quero contribuir com vocês, que a Sharon White, no livro Primeiros Escritos, diz que é um breve período, um pouco antes do fim do tempo da graça, enquanto Cristo ainda estará no santuário, em que tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas. Gente, isso daqui não são as pragas do Apocalipse. Estou falando do caos mundial, uma panela de pressão. Se você hoje, quando liga a televisão, parece que sai sangue da tela, imagine quando vai chegar nesse momento. Mas ainda não é o pior. Ainda não é o pior, meu querido. Então, a Sharon White, no livro Primeiros Escritos, e você pode ver isso também no livro Grande Conflito e demais livros que ela escreve, nós colocamos então, vou voltar aqui, que esse tempo de angústia prévio, ele vai estar relacionado com o decreto dominical e vai ocasionar saída das grandes cidades. Por isso que vai ter angústia. Saída das grandes cidades, ainda não das pequenas. As megalópolis, São Paulo, Nova York, Moscou, Hong Kong, não vai dar mais para viver. Porque com o decreto dominical, você não pode mais comprar, você não pode mais negociar, seus direitos civis serão tolhidos. A liberdade religiosa que você prega hoje não existirá mais. Por quê? Você estará sendo um povo que anda na contramão do mundo. E lembre-se, para alguns que acham que isso é impossível, Noé construiu um barco por mais de 100 anos no quintal da casa dele e falou que ia ocorrer um fenômeno atmosférico chamado que vocês estão tendo chuva. E aconteceu. E nós estamos falando isso porque o mundo está convergindo para o fenômeno ecumenismo, que significa que você vai abrir mão dos seus princípios e dos seus valores em prol da paz mundial. E você vê muito bem no Apocalipse as forças espirituais convergindo para a busca da pretensa paz, mas não é alicerçada em Deus. Então esse tempo de angústia, vamos voltar aqui, ele é um breve período, com o decreto dominical ele começa, e começam perseguições, por isso que teremos que sair das nossas cidades grandes. Talvez Piracicaba seja uma cidade que não dá mais para viver. É hora de ir para cidades pequenas, talvez ir para o campo já, mas ainda a cidade pequena vai ser suportável. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. O caos começa. Então voltemos aqui. Com o decreto dominical, ocorre agora um fenômeno, que você vai em Apocalipse capítulo 16, 17, que o santuário enche-se de fumaça, porque Jesus sai de lá e termina sua obra intercessora.
O santuário que existe no céu, uma doutrina distintiva, o santuário celestial que existe, onde fica o trono de Deus, ele está agora funcionando a todo vapor, com Jesus apresentando o seu sangue, o seu sacrifício em prol de mim e de você, da humanidade, dos justos. E ele está ali como sacrifício e como sacerdote, ou melhor, sumo sacerdote. Quando terminar a obra dessa expiação, que é o grande dia da expiação profética, que começou em 22 de outubro de 1844, o santuário enche-se de fumaça, anjos começam a cantar, porque a porta da graça se fecha. Terminou a obra e então Jesus está mais pertinho de voltar. O Sr. White fala que serão rápidos acontecimentos, mas os acontecimentos acontecerão agora de uma forma que vão assustar. E por isso que temos que estudar. Se houve um tempo de angústia que começou com o decreto dominical, agora haverá um outro tempo de angústia que será mais intenso, mais difícil. Mais difícil. Esse tempo de angústia está relacionado com Daniel 12, versículo 1. Um tempo de angústia, qual nunca houve. Ele se iniciará assim que Cristo terminar seu trabalho de intercessão no juízo. Acabei de falar. Apocalipse 15, tá? Os 4 anjos do Apocalipse 7 soltarão os ventos, desencadeando a fúria dos homens, da natureza e das forças do mal. Então, sobre os ímpios, começarão a ser derramadas as 7 pragas. Queridos, nenhum crente vai receber os flagelos das pragas. As pragas virão após o fechamento da porta da graça, quando o mundo já odeia aquele que adora a Deus, e Deus começará a encaminhar os seus flagelos. E as pragas, elas não serão mundiais, elas serão localizadas, começando com o mar, rios, depois você tem escuridão, que são as trevas, as pedras de um talento. Tem a sequência ali em Apocalipse capítulo 16. Mas as pragas não são metafóricas, elas são reais, tais como as pragas do Egito. As catástrofes mundiais serão insuportáveis. E nesse período que já se fechou a intercessão à porta da graça, o Espírito Santo não estará mais trabalhando no ouvido das pessoas para irem à igreja. Apocalipse 22 fala, aquele que é justo continue praticando a justiça, o injusto na injustiça. Por quê? Não haverá mais obra de intercessão, queridos. E nesse momento, então, o mundo agora começa a receber os flagelos. E você que está ali, selado, aguardando a volta de Jesus, conhecedor, você que estuda a Bíblia, você percebe que nós estamos muito perto da volta de Jesus. E se acontecer de vermos pragas, essas pragas do Apocalipse acontecerem perto da gente, que vai acontecer, vai ser exatamente na sequência, como está ali em Apocalipse. Quando começar os mares, os rios, quando vierem as trevas, vocês vão perceber que são 3, 4, daqui a pouquinho o que vai acontecer? Jesus está voltando. E para confirmar essa situação, esses flagelos, antes de hoje entrar na próxima parte, esses flagelos, com exceção aparentemente das 6ª e da 7ª pragas, não terão alcance global, como eu disse, mas causarão estragos e sofrimentos sem precedentes. Apesar do caos, os fiéis estarão seguros sob a proteção de Deus. Você não vai ser vítima de uma praga. Lembre-se do Egito. Algum israelita perdeu alguma coisa? Sofreu com as pragas egípcias? Não, porque vocês são Israel de Deus. A igreja é o Israel espiritual. É isso importante. Por isso que quando você estuda a profecia, não é para você ficar em pânico, é para você ter a certeza que tem um Deus que cuida de você. Voltemos aqui ao nosso gráfico. Então, esse tempo de angústia, com as pragas acontecendo, veremos agora o decreto de morte. Haverá um decreto de morte. Apocalipse fala que se não bastasse um povo que não sofre os malefícios, um povo que não se rende à nova ordem mundial, agora Satanás, já está profetizado isso, ele atentará contra a vida do povo de Deus, que já está selado, mas ninguém morrerá. Não haverá mais martírio nesse período. Sabe por quê? Mártires, no tempo do Império Romano ou nos nossos períodos, eles servem como um testemunho vivo para a pregação do Evangelho. Ninguém vai morrer mais pelo Evangelho, porque ninguém vai mais se converter pelo testemunho de um mártir. Não haverá mais conversão. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Com o decreto de morte, agora nós vamos ter que sair, inclusive, das cidades pequenas. E quando tivermos que sair das cidades pequenas, vai acontecer o fenômeno conhecido na Bíblia de
angústia de Jacó. Então, olha só, o terceiro tempo de angústia. O primeiro, antes do fechamento da porta da graça. A vida já vai estar difícil. Fechou a porta da graça, começam as pragas, começa um tempo de angústia mundial. O povo de Deus começa a sofrer, porque o mundo está difícil. Vai ficar difícil para a gente, mas a gente não vai sofrer as pragas. Mas durante esse período, há o decreto de morte, que é a tentativa de exterminar a igreja de Deus. Satanás quer fazer isso. Mas as pragas continuam acontecendo. E vem então a angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? Por que esse nome? Após a promulgação do decreto de morte, acompanhem comigo, os fiéis enfrentarão um breve período de intensa angústia e ansiedade. Assim como Jacó clamou por livramento e perdão na noite anterior ao encontro com seu irmão, Esaú, também o povo de Deus clamará de noite para ser livrado da perseguição e para ter certeza do perdão de seus pecados. O Sr. White viu em visão que é um período em que você vai ter questionamento: será que eu estou salvo? Você está guardado, mas a coisa estará tão difícil que realmente a insuportabilidade não vai passar disso, mas é um fenômeno que Deus sabe que será como a angústia de Jacó. O patriarca Jacó lutou com o próprio Cristo para poder conseguir o perdão. Eu estou perdoado, só vou deixar o Senhor me soltar se tu me abençoares, que eu preciso disso, porque eu sou Jacó, eu sou enganador. Daí Jesus deixou ele manco para lembrar que ele esteve com Jesus, mas falou assim: agora você não vai ter mais aquela pecha de enganador. O teu nome não vai ser mais Jacó, aquele que todo mundo considera o espertinho, que agora você andou comigo, e agora você vai ser Israel, que como príncipe lutaste com o Senhor e prevaleceste. Então, quando Deus entra com você num conflito espiritual, meus queridos, hoje, enquanto o Espírito Santo trabalha na sua vida, Ele está preparando você para que você tenha um nome, um novo nome, e é uma promessa apocalíptica: ao vencedor dar-lhe-ei um novo nome. Tem até um hino que fala assim: um novo nome lá na glória, porque o nome significa caráter, transformação. Então vejam, Jeremias 37, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jeremias profetizando sobre esse período. Voltando então ao nosso gráfico. Com essa angústia de Jacó, com o decreto de morte, aí tem algumas coisas do Apocalipse que não vou entrar hoje. O Armagedon, que é totalmente desnecessário entender se o Armagedon é uma batalha real ou fictícia, mas é um conflito final, uma guerra no nível espiritual, social, político, contra os filhos de Deus e contra o próprio Deus. Mas é dito que os ímpios vão colocar a mão vão tentar agora vamos matá-los, e haverá um livramento. E sabe que livramento é esse? O céu vai se abrir. Aí Jesus está chegando. A lei de Deus vai aparecer. O sábado, o quarto mandamento vai brilhar. E aí tudo aquilo que você conhece de Mateus 24, Lucas capítulo 25, tudo aquilo que você tem estudado, agora você consegue entender que as pessoas vão fugir, em Apocalipse fala, vão fugir quando ver Jesus voltando, e você não. Agora você vai sair vitorioso. O Sr. White fala que os anjos vão proteger você contra qualquer investida de alguém contra a sua vida. E esse é o livramento. Por quê? O Senhor volta. Aí 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios capítulo 15, o Senhor volta. E quando o Senhor volta, acontecerão alguns fenômenos. É bonita essa história, a gente tem que compartilhar com a igreja. Quando o Senhor voltar, o que vai acontecer? Primeiramente, irmãos, nós vamos ter 3 ressurreições na volta de Jesus. A ressurreição dos justos, a ressurreição da vida, a ressurreição do reencontro com o Salvador. Todos aqueles que dormiram em Cristo vão ser ressuscitados na volta de Jesus. A segunda ressurreição na volta de Jesus é uma ressurreição especial, uma ressurreição que está em Apocalipse capítulo 1, que fala que eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os que os traspassaram. Quem são esses? Aqueles que julgaram o Senhor Jesus. Tanto Anás como Caifás, soldados romanos que o torturaram, como também todos aqueles que lutaram ao longo das eras, assim, abertamente contra o Evangelho e contra Cristo. Os representantes do anticristo, vamos chamar assim, eles vão ser despertados do pó da terra, porque a morte é um sono, vão ser despertados do pó da terra para olhar,
e ver ali Jesus, agora não como aquele que foi torturado e ensanguentado, agora com toda a sua glória, que não tocará a terra. E a terceira, o Sr. White fala no livro Grande Conflito, que Deus é tão misericordioso e tão amoroso, que aqueles que dormiram no Senhor, leia-se, que morreram, na mensagem do terceiro anjo. Qual que é a mensagem do terceiro anjo? Apocalipse 14, 1-3. A mensagem que começou a partir de 1844, vão ter o privilégio de serem despertados, né, um pouquinho antes para poderem ver e receber todo o fenômeno, porque eles estavam pregando justamente sobre isso. Que coisa maravilhosa, né? E os ímpios? Pós-milênio. E o Senhor Jesus volta. Angústia é somente agora uma questão profética. Não precisa ter medo. Angústia é um fenômeno que vai acontecer, o tempo de angústia prévio, o tempo de angústia durante as pragas e a angústia de Jacó pós-decreto, são somente 3 situações em que a nossa natureza é pecaminosa e o caos que esse mundo oferece vai trazer sobre nós, mas Deus não está desatento. Deus não dorme. Deus está cuidando da gente. Por isso que, nesse período não haja mediador no céu, os santos não estarão sozinhos. Você não estará sozinho. Hoje você não está sozinho. A presença e o amparo de Deus estarão garantidos por meio do Espírito Santo, derramado de forma especial na chuva serôdia e do ministério dos anjos. Nós estamos sempre com Jesus, Ele nos acompanha, sempre ao nosso lado. E nós nunca estaremos sozinhos até a volta, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Queridos, nós precisamos hoje, como igreja, nós precisamos hoje, como irmãos, pregar e vivenciar essa realidade bíblica. Nós precisamos nos municiar de material bíblico, precisamos ter a palavra de Deus estudada. Achar das tuas palavras, logo as comi, a Bíblia fala. Nós precisamos, eu até quero fazer aqui uma propaganda, fiquei pensando nisso, sabe, Celso? Quantos aqui receberam o encarte da CPB de Natal online? Olha só, não receberam em casa? Eu recebi lá, porque, eu não sei, mandaram para mim, não sei porque eu assino alguma coisa, mas não sei se a igreja aqui recebeu, algumas igrejas recebem. A partir de amanhã, e até domingo, a Casa Publicadora Brasileira estará fazendo grandes promoções, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, até domingo, às 22 horas, salvo engano. Venda de livro, 20 horas. Livros com até 50% de desconto. E por que eu falo isso? Todas as vezes que eu estudo a Bíblia com alguém, eu pergunto, você já leu o Espírito de Profecia? Você tem a coleção do Espírito de Profecia? Eu não gosto de fazer propaganda de dinheiro, não é objetivo. Mas, Celso, tem muita gente... Oi? Alimento, né? Então, isso, me ajudou agora, ufa, me aliviou. É um alimento, e é verdade. Eu estudo a Bíblia com as pessoas e eu falo dos 5 livros que o Sr. White fala da série Conflito. O Grande Conflito, O Desejado, Atos dos Apóstolos, Patriarcas e Profetas e Reis. Esses 5 livros você tem que ter na sua casa. Esses 5 livros você precisa estudar com seus filhos, com a sua família. Se não bastasse, você pode comprar toda a coleção que nós temos em português do Espírito de Profecia. Hoje um celular bom custa R$1.800, R$2.000, o céu é o limite. Hoje com R$1.800, você compra uma coleção de 40 periódicos encadernados, bem pesado no papel e pesado na qualidade, para você estar pronto, preparado para entender as coisas que estão acontecendo. Para você ser... Oi? E ir para o céu. Está entendendo? Por R$1.800, 40 livros dessa espessura. Isso é de graça. É para não faltar o alimento, como o Celso falou, para cada um de nós. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Eu não sei se você vai decorar isso daqui, mas é bom ter guardado. Eu vou deixar o PowerPoint aqui, sempre deixo, porque nós não teremos arrebatamento secreto. Satanás vai enganar a vinda de Jesus aqui, ó. Aqui que ele vai enganar. Porque quando a igreja estiver proclamando, pós-chuva serôdia, as verdades bíblicas, o diabo vai fazer a sua contrafação. E aqui, antes do fechamento da porta da graça, do decreto dominical, o diabo vai andar na terra. O diabo vai falar que é Jesus. Ele vai, se possível, enganar os próprios eleitos. E isso é biblicamente determinado e você precisa estar preparado. É por isso que não é todo o caminho que leva a Deus.
Se todo caminho leva a Deus, então por que a gente insiste em pregar uma doutrina? O que você fizer, tanto faz. Não, Deus é um Deus de ordem. E Deus, quando vier buscar você, veja, o tempo da graça se encerra porque Deus julgou o seu nome. Deus passou o seu nome nos registros do céu. Não é porque você é bonito, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é importante. É porque você se humilhou e aceitou Jesus. E nos méritos de Jesus, Deus tem confirmado no cartão de embarque para o céu, vamos chamar assim, o nome dos passageiros que poderão subir. Se enganam aqueles que pregam, o Senhor vai julgar quando voltar. Não, já estão julgados quando o Senhor vem. E o juízo final, que não é aqui, é pós-milênio, está lá para frente, é um outro assunto. O juízo final, ele só virá 1000 anos depois da volta de Jesus, que é a continuação aqui, imagine um outro gráfico, para confirmar que esse Deus maravilhoso não faz nada às escondidas. Eu sempre, quando falo isso para as pessoas começam a refletir, eu ensino-as a refletir. Bom, o Espírito Santo, que Deus ele não faz nada escondido. Ele vai mostrar para a gente no céu, durante 1000 anos, por que fulano está, por que ciclano não subiu, por que aparentemente Deus pode ter sido injusto. Porque a acusação de Satanás contra Deus é que Deus é injusto e Deus é tirano. E o resgate do ser humano em Deus, a grande obra de Deus é resgatar a humanidade e mostrar que Ele é um Deus que trabalha às claras. É um Deus que trabalha com justiça. É um Deus que trabalha com amor. Para terminar, vocês sabem que no trono de Deus, onde é o santuário, nós tínhamos a mesma mobiliário que tinha no tabernáculo celestial, que é onde Moisés tirou o modelo, né? E pelo Espírito Santo, os arquitetos, né, tiraram o diploma no mesmo momento e construíram uma coisa sem nunca ter visto. Só Deus para fazer um negócio desse. Pega ali dezenas de homens, Moisés risca na areia e o Espírito Santo coloca aqueles homens para fazer o mobiliário tal como era da vontade de Deus. Isso é uma dotação do Espírito Santo, veja que interessante. Mas o último móvel mais importante é a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança, ela tinha 3 coisas dentro. A vara de Arão que floresceu, o pote de maná, um vínculo com Israel, mas o mais importante, a tábua dos 10 mandamentos. E sobre a tampa da arca, uma tampa que se chama propiciatório. Nome estranho. Para nós, em língua portuguesa, é esquisito. Propiciatório, propiciação, mas ainda não linka, né? Não dá aquela certeza. Por que chama-se propiciatório? Em outras línguas, significa assento da misericórdia. Por quê? Porque ali é o trono de Deus, Lincoln. Sobre o trono de Deus, no assento da misericórdia, porque Deus é misericordioso, está fundamentada na sua lei, na lei dos 10 mandamentos, que é a lei que vai ser refletida quando Jesus voltar. Por isso, queridos, e hoje se você tem que tomar uma decisão, e eu sei que vocês estão aqui porque vocês já amam Jesus. Eu sei que muitos que estão aqui, não sei se alguém já veio pela primeira vez aqui, está nos visitando, se alguém está assistindo a gente. Eu sei que você está assistindo não por acaso, porque você ama Jesus e o Espírito Santo está fazendo com que você pare nessa página, faça com que você entre nesse templo. O que falta para você agora é entender que para fazer a vontade plena de Deus é guardar os seus mandamentos, que é o povo que vai cumprir a lei de Deus, que é o critério de julgamento, é o que agrada a Deus, é a vontade de Deus. Mas lembre-se, nunca pense em querer guardar a lei de Deus sem primeiro amar a Jesus, porque a carroça não pode vir na frente dos bois. A ordem dos fatores altera o produto. Você precisa amar a Jesus. E se me amais, como diz o Senhor Jesus São João, guardareis os meus mandamentos. Que Deus abençoe a todos. Que vocês tenham uma semana, um start maravilhoso. Que não tenham medo, não tenham angústia. Pelo contrário, eu tenho um Deus que vai me buscar. Eu vou para o céu. Não importa o que vai acontecer. Por isso que agora é hora de construir, sabe o que, gente? Não depósitos, não coisas nesse mundo. Coisas no céu. Guardar o tesouro celestial. Porque Jesus está voltando. E eu estou vendo isso. Vamos orar. Nosso Deus e Pai de amor, me sinto honrado, privilegiado por estar falando de um assunto que o mundo precisa ouvir e nós estamos aqui compartilhando com os irmãos para semear essa verdade. Senhor, estamos ansiosos para vê-lo face a face. E nessa ansiedade espiritual, nessa expectativa,
Nós queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito para que, lendo a palavra, não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas nos trilhos de Jesus. Que sejamos confirmados. Eu sei que já estamos, ó Deus, mas queremos ter a certeza de que estamos fazendo a Tua vontade. Porque embora o Senhor não venha ainda, podemos usufruir as delícias do Seu reino, a certeza do Teu abraço, os milagres que possam ser feitos através da nossa vida, em contagiando pessoas para o bem, contagiando Jesus para aceitarem a Jesus. Eu peço a Deus que essa igreja, que esse povo, os amigos que nos assistem, possam estar confirmados e façamos parte daquele grande povo que será livrado e eles seremos levados ao céu para encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o meu desejo e minha oração, não somente para essa semana, mas para todo sempre, até o retorno do Senhor. Amém. A todos uma boa semana e Deus abençoe.